Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Thalissa Eu sou a Marina. e esse é o Pode Pode Migrar. Hoje temos um convidado muito especial. Vocês podem até falar, ai, mas todo episódio ela fala isso. Mas esse é especial mesmo, tá? E chique, tá bom? Ele é jornalista, ele é youtuber, ele é relações públicas e ele é ator. Inclusive, ele tá com papel na Sim. novela Cacau, onde ele interpreta um padre. Com vocês, Marco Marco Renes. Renes. Uhul! Marco, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco hoje. E para iniciar o programa, nós já temos uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados. Na sua opinião, e aí, pode migrar? Bom, não só pode, como deve. Eu acho que faz parte do crescimento evolutivo do ser humano buscar novas aventuras, novas experiências, novas culturas. E para o brasileiro, é uma porta de entrada extremamente agradável, que é poder falar o próprio idioma, né, obviamente com algumas diferenças. Então, Portugal, eu acho que é um lugar fantástico para quem quer imigrar pela primeira vez, quem quer ter essa experiência de estar em um outro país. Então, eu acho que não só pode, como deve. Perfeito. Muito bom. Obrigado por me receberem. Vocês são fantásticas, simpaticíssimas. Adorei aqui o cenário, adorei o nome. Obrigada. E eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Com Que certeza. bom. Vai ser incrível. Pra já, deixa eu perguntar. O que aconteceu para que você decidisse sair do Brasil? Você já tinha viajado, já gostava de Portugal? Foi um desejo que veio repentino? Ou você já imigrou para outro país antes de vir para cá? Conta pra gente. Olha, essa história de sair do Brasil é longa. Eu, desde muito cedo, desde muito criança, sempre fui muito sonhador. E como todo bom sonhador, e as pessoas da minha idade, né, eu vou completar 60 anos de idade, a gente cresceu diante da televisão. Obrigado, Lê. A gente cresceu diante da televisão. Num primeiro momento, a TV preto e branco, mas que já trazia para a gente a fantasia principalmente os filmes americanos, paisagens, culturas, idiomas, posicionamento, atitudes diferentes daquela que a gente via dentro de casa, via dentro da escola, né, no nosso micro-universo de quando você é criança. Depois, quando você vai crescendo, você começa a ter contato com outras culturas, né? Amigos de escola que vêm fazer intercâmbio. E aí começou a surgir essa vontade, falando, não, eu não quero estar restrito só à cultura do meu país, que é riquíssima, né? A cultura do Brasil é algo que sempre também me interessou, sou apaixonado e depois vou contar para vocês a história do que me trouxe para Portugal também, que é muito ligado à cultura brasileira, né? E é a primeira vez que eu tive a oportunidade, foi exatamente na Terra dos Sonhos, que a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para Disney World, em Orlando. Foi em 82. Não tinha ainda nem o Epcot Center, para vocês terem uma ideia de como faz muito tempo. Sim. E lá, então, imagina, se era para alimentar um sonho, ali eu construí um castelo, né? Eu achei que o universo era uma Disney World mesmo. E eu já deslumbrei com aquilo, achava que aquele era um modo de vida das pessoas. Claro que eu sabia que eu estava num parque de diversões, mas eu consegui transferir aquela energia gostosa, né? De experiência de sair do Brasil, de ir para um lugar mágico como é a Disney. Sim. E voltei com essa sementinha, falando, não, eu quero agora viver uma experiência um pouco mais abrangente, né? Viver num país. Né? Sim. E alguns anos depois, isso em 82, quando foi em 86, por aí, 86, eu resolvi fazer um intercâmbio em Londres também, que é uma história que eu já contei aqui para vocês, e depois a gente entra em detalhes aí, que eu tive uma motivação bastante especial. Um amor, né? Imagina. Foi movido na minha pelo adolescência, eu tinha um namorado que na época ele foi estudar em Londres, né? E imagina, foi meu primeiro amor, né? Eu conheci com 15 anos e depois com 18, 19, ele foi morar na Inglaterra e eu falei, não, eu não vou ficar longe, né? Não quero ficar longe. Apaixonado. Completamente apaixonado e fui atrás.
E chegando lá, tive uma surpresa. Não existia o WhatsApp, tá, gente? Vocês sabem, não sei se vocês sabem como é a vida antes do Instagram não dava pra ver, né? Então, assim, eu escrevi uma carta só dizendo: eu estou indo te encontrar. Só que eu cheguei antes da carta, claro. Óbvio. E aí, aquela cena clássica, né, de novela, de encontrar a pessoa com outra pessoa, e a desilusão, o desapontamento. Nesse contexto, né, trágico, dramático, eu, na verdade, reencontrei uma pessoa da minha infância, uma amiga de infância, nós tínhamos estudado juntos. Mas você sabia que ela morava lá? Eu sabia que ela morava lá, mas eu não sabia onde ela estava. Né? De repente, depois disso que aconteceu, que eu encontrei ele com outro no apartamento, fui embora, fui 2 horas da manhã, fui para o Hyde Park e fiquei com fome, claro, porque eu tinha acabado de chegar de viagem, né? Não ia ter nem onde ficar. Sim. E aí eu vi um 7-Eleven, na época era a única coisa aberta de madrugada em Londres, e eu falei, bom, eu vou comer, eu quero... Fome eu não passo. Né? Eu não vou passar fome. E aí eu estava na vitrine, quando eu ouvi alguém falar Marco, aí eu olhei e falei, como assim, Marco? E eu não havia há muitos anos, né? E ela falou, você não lembra de mim e tal? Eu falei, nossa, não, jamais ia lembrar, né? Ela falou, você tá a mesma coisa, o mesmo rosto. E aí ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, amiga, é uma longa história. Ela falou, então vamos embora, que eu tô saindo, vamos tomar um café e você me conta. Aí eu fui e contei. Gente, que coincidência, né? Destino Não existem total. coincidências, né? Sim, Não sim. existe. É. Nossa, gente, chocada, assim, você, naquela hora, foi no Naquele lugar, ela momento, passou. ela- Mas calma, ela me essa história tem mais reconheceu. coincidências ainda. Vanessa. Não, mas É que eu sei a só esse história. primeiro encontro já é assim, meu Deus, quais Só- as chances disso Não, acontecer? zero. Só comigo mesmo. Exatamente. E aí eu contei, ela falou, esse cara não te merece, porque não sei o quê, é um canalha. Eu falei, pois é. Ela falou, e onde você vai ficar, né? Eu falei, aqui, nesse banco do parque, aqui, por enquanto, porque não tenho onde ficar. Bem minha cama. Ela falou, imagina, você vai ficar comigo, eu moro numa república, porque, né, jovens, em Londres. Sim, Era imagina. 10 pessoas num apartamento, né? Era uma coisa maravilhosa. E ela falou, só que eu só tenho lugar no meu quarto, né? Só tenho uma cama. Eu falei, amiga, no problem, né? Não tem problema. A gente é amiga. E aí, esse abraço, esse acolhimento me encantou. E eu me apaixonei por ela. Absurdamente, eu nunca tinha tido contato. Eu nunca tinha nem interesse nenhum. Sim. Mas paixão, tipo, paixão mesmo? Ou... Paixão avassaladora, assim, porque eu me sentia abandonado pelo meu primeiro amor. De repente, encontro alguém que me tirou dessa situação, me abraçou, me envolveu, Cuidou de me você, cuidou, te sabe, ajudou, assim, aham. emocionalmente. E eu me apaixonei, não tinha como. E eu falei, bom, vamos ver como é que Mas foi vai ser. recíproco? Foi. 12 anos, 2 filhos. Ela virou, isso que eu queria falar. Ela virou mãe dos filhos dele. Olha o plot... Gente, como assim? Eu não tava esperando Se por isso esse não era final. destino, tava escrito, eu não sei, mas Cara, que essa legal. história... E assim, sempre muito claro, sempre muito limpo, cristalino, Muito honesto, muito né? honesto. Muito sóbrio. E nós não sabíamos como ia ser o futuro, né? Gente, que eu legal. gay, ela hétero. E, bom, vamos ver o que isso vai acontecer. A única coisa que a gente podia se prometer era ser sinceros um com o Honestos, outro. né? Claro. Honestos. E fomos, né? Eu nunca imaginei que ia casar com uma mulher, ia ter um casamento heteronormativo dentro da... Né? Eu nunca imaginei. E aquilo, nos anos 80, gente, para vocês saberem, vocês são muito novos aqui, mas nos anos 80, era contra a lei ser homossexual. Contra a lei, contra a lei. Se eu tivesse de mão dada com uma pessoa do mesmo sexo na rua, cadeia. E nenhum advogado queria linkar o seu nome a uma causa dessa. E a Organização Mundial da Saúde, para ser mais simpática conosco, tinha um artigo dizendo que éramos doentes mentais. Então, nós éramos escória, né? Além de sermos transgressores, criminosos, éramos doentes mentais. Então, era muito comum você ouvir o pai dizendo assim, eu prefiro que meu filho seja drogado do que homossexual. Quer dizer, o nível de horrores que a gente passava. Obviamente que a minha família é um pouco mais estruturada, meu avô alemão, meu pai, uma pessoa cheia de cultura, 3 faculdades, ele tinha uma outra visão. Obviamente, dentro das limitações do tempo dele. Sim, sim. Né? Mas foi só para vocês terem uma ideia, uma pessoa com a Do qual cenário, um dia né? eu cheguei para conversar com ele, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser absolutamente transparente,
E eu falei, pai, vamos conversar. Ele olhou para minha cara e falou assim, deixa eu te perguntar só uma coisa antes da gente conversar. Eu falei, claro, pai. Você é feliz? Eu falei, sou. Não quero saber de mais nada. Não precisa dizer. Caraca, que legal. Esse era o meu pai. E ele já sabia o que você ia falar? Claro. Perguntou, pai, né? Eu Pai, perdi- mãe Pai- sabe, pai né? e mãe sabe. Eu perdi a mãe muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha 15 anos. E foi num ano em que eu fiz o meu primeiro... nós estudávamos em colégio católico, né, em São Paulo, no Arquidiocesano, e havia encontro de jovens com Cristo. E foi- TJC. eu fiz isso e era muito comum a gente ficar isolado numa fazenda que tinha os padres maristas, né, os irmãos maristas, e a gente recebia cartas dos pais. Era um fim de semana só. E essa carta da minha mãe, que eu tenho até hoje, em que ela dizia assim, filho, você vai voltar mais evoluído emocionalmente. E o que eu quero que você saiba é que a gente já te ama como você é. Sem absolutamente dizer nada, mas para mim dizendo tudo. Dizendo tudo. E esse ano foi o ano que ela morreu. Então, assim, eu sempre soube que a minha mãe também sabia Aceitava. e aceitava, e o meu pai. Então, assim, são pessoas que eu coloco acima de qualquer outra coisa, sabe? Porque é a base da minha educação. E eu tive isso, eu senti na pele a aceitação, o amor incondicional. Então, eu vivia na contracultura do meu tempo. Todos viviam amedrontados. E eu não, obviamente, eu tinha muito cuidado. Sim. Porque eu sei que isso poderia trazer muito problema para a família. Mas quando eu me apaixonei por ela e nós resolvemos, então, ficar juntos, né? Em 3 meses de relacionamento, nós tivemos uma notícia maravilhosa que ela diz assim, eu tô grávida. Falei, bom, é verdade, né? O sexo com mulher, ele se reproduz. Tem esse Tem detalhe. essa parte. Mas desde o primeiro momento, eu me senti abençoado. Primeiro porque eu nunca imaginei na minha vida que casaria dentro Desses padrões. desses padrões. E isso já me abriu muitas portas nos anos 80. Eu era, então, um homem casado. Já deixava de ser um... Já era padrão, Sim. né? Já tinha empregos que eu quisesse, portas abertas. O mundo era ridículo, tá, Isso, gente? Mas era o meu sim. universo. Isso que você falou dos anos 80, né? Da questão. Isso em Londres também era assim? Ou já tinha Por outra isso visão? todos iam para Londres. Ah. Londres era a meca da liberdade cultural, emocional, do amor. Era o amor livre. Pessoas do mesmo sexo passeando de mão dada na rua. Todo homossexual queria ir para Londres. Entendi. Era a meca da liberdade de expressão. Tudo. Os punks nasceram lá, as melhores músicas, o teatro, os Beatles, ou seja, tudo que foi revolucionário, porque Veja lá. Londres tem essa característica, né? A Inglaterra tem essa característica de ser muito libertário. Né? Então, era o lugar onde a gente podia ser feliz. E foi onde eu encontrei Você foi feliz. Foi feliz. a minha felicidade, porque dessa união, desse relacionamento extremamente profícuo para mim, no sentido de aprendizado, né, porque eu estava aprendendo um mundo novo, vieram 2 presentes, que eu chamo que são presentes de Deus, né? Meus filhos são presentes especiais de Deus, são os meus melhores amigos, são os meus professores, eu aprendi muito com eles, aprendo até hoje. Meu mais novo tem 30 e a minha mais velha tem 35, e nós somos, assim, uma família. E a minha ex-mulher, que é a minha melhor amiga até hoje. Parceiros, né? Todo mundo. E ela foi grande, sempre foi. Uma pessoa gigante, uma mãe maravilhosa. Inclusive, para mim também, foi uma grande mãe, que eu tinha muita carência de mãe, né? Em um momento disso, eu fiquei com muito medo de perder essa família em função do que eu passava. Então, eu me transformei em homofóbico. Não queria ver mais os meus amigos de antigamente, não queria mais saber disso, tinha raiva, tinha ódio, Pulsa, Olha. né? repulsa, e eu consigo até compreender um pouco da homofobia, que tem uma... eu não aceito, mas eu compreendo. Entendo. E eu acho que precisa ser tratado. Sim. E a minha ex-esposa tem um papel fundamental nisso, porque ela falou, olha, não foi com esse babaca que eu casei. Ai, que legal. Ou você vai se Olha. tratar, ou você não vai mais ver seus filhos nunca mais na vida. Aí eu falei, é verdade. E fui me tratar, fiz 2 anos de terapia com psiquiatra, tomando frontal. Nossa, foi real. Nossa. Foi. Até que o psiquiatra falou, olha, meu amigo, já estamos nos anos 90. Para com esse né? preconceito. Vai ser feliz. E aí foi quando eu tive a conversa com ela.
E a gente já esperava em algum momento isso. E durou 12 anos, foram 12 Sim. anos maravilhosos. Quer dizer, gente, é claro, tem briga, tem Casamento, acontece relacionamento. estresse, Relacionamento é assim, não normal. adianta. Mas para mim, o que ficou na minha memória só, que é o que eu prezo até hoje, são todas as Momentos coisas bons, né? bonitas Boas, sim. que surgiram disso, né? O quanto que eu pude crescer também. Claro. E aí, e ela falou, mas eu achei que a gente ia envelhecer junto. Eu falei, a gente vai envelhecer junto, porque nós temos dois elos Vínculo é pra sempre, Pra né? sempre. eternos, infinitos, né? exato. Que nunca mais vão deixar de ser nossos filhos. Então, tá aí, tá aí. Eu já tive namorado, já casei, descasei, ela também. Estamos os dois aí Dois aí como juntos. amigos e sempre a gente se conversa, a gente se fala muito. Ela tá lá no Brasil, eu tô aqui. E aí, para contar para os filhos, né? Como é que foi? Como é que foi? E isso em tudo em Londres, né? Não, Ou não, vocês não, nós voltaram? voltamos, nós voltamos, Sim. passamos por Portugal, foi aí que eu conheci Portugal, nos anos 80, passamos por aqui, aí depois ela já estava quase dando à luz da Monique, e ela não queria que a Monique nascesse longe do Brasil, da né? família, e ela foi, e aí depois eu fui depois, e aí nós casamos no Brasil, e eu estou só resumindo, porque, gente, é uma história imensa. Não, E aí, então, quando nos separamos, a Monique devia ter uns 9 e o Christian uns 5 anos, então vamos... Aquela situação, né? Bom, papai tem uma coisa para falar. Eu não sabia como falar, né? Porque como é que você aborda esse tema com duas crianças, né? Até que a Monique, que é a minha filha mais velha, brilhantemente falou assim, pai, você é gay, e daí? Aí aquilo... O que muda? Mas vai aquilo continuar me sendo chocou, meu pai. tipo, Sim, então ela sim. sabe, quer dizer, meu Deus, eu sou péssimo ator, né? Exato. Eu não engano Eu achei que ninguém. eu tava super disfarçando. Minha filha Aí o disse... meu filho de 5 anos virou assim e falou assim, pai, eu não sei o que é gay não, mas eu te amo. Muito fofo. E é assim que são pautadas esse nosso relacionamento, com muito amor, muita transparência, muito aprendizado. Eu falei, gente, eu aprendi a ser pai. Eu não nasci, nem imaginei na vida que ia ser pai. E eu aprendi, eles me ensinaram, eles me deram essa grandeza, esse privilégio de poder ser pai deles. E até hoje são seres humanos fabulosos, fantásticos, dois casados. A minha filha é casada com a minha nora, que ela saiu do armário. Filha com a nora. E a primeira namoradinha dela é a esposa de 11 anos já. Meu filho casado há 10 também, há 10 anos. Então, assim, eu vejo que eles têm uma estabilidade emocional, que eu falei, meu Deus, alguma coisa... Falo com a Renata, de vez em quando, eu acho que a gente acertou em alguma coisa. E tanto que a gente errou, mas alguma coisa a gente acertou. Porque eles são felizes e estáveis e são pessoas fantásticas. Ai, que legal. E como que você veio parar aqui em Portugal? Você está aqui há quanto tempo? Como é que é a tua história diretamente com aqui? Portugal... Aconteceu lá nos anos 80, essa passagem por aqui, que me impressionou muito, mas me impressionou de uma forma negativa na época. Eu fiquei achando... Porque a gente estava na Inglaterra, depois fomos para a Alemanha, Suíça, aí, no fim, Portugal, a gente falou, nossa, é um país atrasado, né? É um país... né? Falei, tá bom, mas tudo bem, ficamos aqui, fomos muito bem recebidos. O carinho que nós sentimos aqui... De sermos recebidos, era novidade brasileiros aqui nos anos 80, gente, não tinha. Sim. Não tinha. Portugal não estava nem inserido no mercado comum europeu. Não era Europa. Sabe assim? Então, e eles consumiam coisa do Brasil ainda ou não tinha nada disso? Muito, totalmente. Gente, quando teve aquela novela Vale Tudo, que a Odete Roitman, vocês devem ter ouvido falar, mas quem matou a Odete Roitman, Portugal parou para saber quem matou a Odete Roitman. Então, assim, a gente via que tinha... Eles amavam o brasileiro, né? E o Brasil, a cultura brasileira. Então, nós somos muito bem recebidos. Mas eu sentia que, como país, eu falava, poxa... deixa a desejar. Né? Deixa muito a desejar. Nossa história, então, fomos para o Brasil. Eu lá desenvolvi uma carreira na área da hotelaria, porque a minha formação acadêmica ela é de hotelaria. O jornalismo veio pela prática e no Brasil a gente recebe a outorga de jornalista sem ser acadêmico, porque você precisa da prática, né? E como eu tenho esse histórico. E relações públicas a mesma coisa. Então, eu fui trabalhar na área em que eu então tinha estudado, que era hotelaria. E aí, grandes histórias maravilhosas. Inauguramos o Maxud Plaza, depois o Emiliano e vários hotéis fabulosos que eu trabalhei. Fiz uma carreira linda no Brasil.
E quando eu completei 50 anos, eu era diretor operacional do Clube A, em São Paulo. O Clube A, que ficava dentro do Sheraton, era do Ricardo Amaral e do Amaury Júnior. Era um must. Nata da nata. A É, a Nata nata da era um clube nata. de 1.200 metros quadrados, que nós fazíamos os eventos mais sofisticados. Para vocês terem uma ideia, um aniversário, né, uma das festas da Gisele Bündchen foi lá. Então, era um lugar procurado, badalado, fabuloso. Eu era E diretor totalmente operacional. exclusivo, né? Muito exclusivo, muito exclusivo. Imagina só. São Paulo tem essa característica É. de ser um pouco Nova York nesse Sim. sentido, né? E aí o que aconteceu foi que quando eu fiz 50 anos, eu fui chamado para dizer que os executivos deles não tinham mais que 45 anos e que então eles estavam gentilmente me oferecendo um pacote de demissão voluntária, como se eu quisesse. Uhum. Bom, aí isso me pegou profundamente, porque eu falei, poxa, eu sou velho para trabalhar, mas eu sou novo para me aposentar e eu vou viver de quê, né? Sim. A gente fica pensando. E aí eu repensei muita coisa e falei, eu acho que está na hora de novos rumos. Uhum. Aí eu chamei meus filhos. Ei, tá tudo bem com vocês? Tá ótimo, pai. Por quê? Porque papai vai pôr mochila nas costas com 50 anos de idade. E vou embora Começar, né? e vou recomeçar em algum lugar. A minha primeira ideia era na Alemanha, que eu já tinha morado na Alemanha. E eu tenho parentes, né? Meu avô, tio, primos. Então liguei para um primo que ele é vereador lá. E eu falei, Jens, eu acho que eu vou para aí, vou morar. Ele falou, Marco, a Alemanha está vivendo um momento muito delicado. Nós acabamos de abrir a fronteira para os curdos e vieram 1 milhão de curdos. A Alemanha está bagunçada, não tem emprego, Vida. né? Claro que isso se resolveu em poucos meses, mas ele falou, eu não aconselho. Aí eu falei, mas o que você aconselha, então? Porque o Brasil não é um país sério, sabe? Eu como profissional, me senti extremamente... Sim. Desvalorizado. Sabe? Sem E um chão. absurdo isso ser possível, Sem né? chão. Não é. Na verdade, não é. Se eu fosse buscar, isso tem leis, né? Só que eu fiquei desiludido. Falei, não, chega. Ficou chateada, É. né? E aí ele falou, olha, acabei de voltar de férias de um lugar que você conhece e que renasceu para o turismo. Eu falei, onde? Portugal. Ele falou, pois é, o país está renascendo. Todos estão descobrindo Portugal. Um boom de hotelaria, de serviços. O país é outro. Eu falei, olha, pode ser interessante. Isso quando? Em que ano? Isso eu conversei com ele em 2015. Uhum. 2016 eu me preparei, né? Me desfiz das coisas, vendi isso, fiz aquilo. E me preparei em 26 de janeiro de 2017 eu embarquei. Uhum. Cheguei aqui e logo de cara vi que o país estava mudado. Já sentiu? Uhum. Já Senti uma vibe diferente, diferente uma luz daquela que não primeira tinha. vez. Uma rejuvenescida. As pessoas andavam muito de preto, eram muito tristes, tudo muito escuro. E eu vi um lugar solar. Eu falei, gente, já gostei de Lisboa. Mudou alguma coisa. E eu cheguei dia 26 de janeiro. E aí fui para um hostel e falei, bom, vamos ver o que vai dar. Coloquei meu currículo nos moldes do padrão europeu Uhum. e fui passear pelo bairro onde eu estava, Príncipe Real, que é onde eu estou até hoje. Fui em hotel, deixei aqui, deixei ali, porque a hotelaria era a minha Sim. grande, né, Experiência. mais-valia, experiência. Então, eu falei, aqui que eu vou tentar dar os meus tirinhos. E passei no Príncipe Real por um palacete maravilhoso, todo em obras, tudo em construção, que eu olhei e falei, meu Deus, que isso aqui, com certeza, vai ser um hotel. E na porta de vidro tinha uma folha A4 escrito assim, veja se isso não é destino. Se você é brasileiro, mande o seu currículo. Eu falei, Nossa, opa, gente. tá falando comigo. Não tem outro A aqui. porta está falando comigo. Gente! Nossa, Marco, você tem A vida várias- dele é cheia de histórias, assim, né? De coincidências e... E incríveis, incríveis. Por isso que eu, né, não podia ser outra coisa que não um cara feliz, como eu sou. Né? E eu mandei imediatamente, né, o currículo. No dia seguinte, recebi um e-mail do fundador dessa coisa que aconteceu, revolucionou Portugal, foi maravilhosa. E disse assim, Marco, então vamos conversar, gostei do seu currículo, pode vir hoje? Falei, claro, né, estou indo. E fui conversar com Rui Gomes Araújo. Esse senhor Rui Gomes, um português visionário, uma pessoa trineto de brasileiro, tinha o Brasil na veia, ele era apaixonado pelo Brasil. Ele falou, Marco, o que nós estamos fazendo naquele palacete é uma revolução. Nós vamos inaugurar um lugar chamado Casa Pau Brasil. A
Casa Pau Brasil, aí ele me mostrou um livro, que é um livro escrito em 1922 pelo Oswald e a Tarsila do Amaral, né? E que eles propõem uma revolução na cultura do Brasil. Parem de importar cultura europeia. Vamos exportar cultura brasileira. E como se faz isso? A cultura se dá através dos produtos, Claro. dos serviços, da manifestação cultural, da arte, do artesanato. Então, é isso que nós vamos fazer. E, obviamente, que esse livro deu início ao modernismo, um movimento Sim. que mudou o Brasil. Mudou. Né? Teve a Semana de 1922, Tarsila e Oswald por trás disso tudo. Toda a Casa Pau Brasil estava nascendo baseado nesse livro. Eu já me Nossa. apaixonei. Falei, isso é o meu país. Meu Deus. Ele falou, nós vamos trazer para Lisboa um Brasil que nem os brasileiros conhecem. Bora. Estou dentro. Fui o funcionário número 1 contratado. E o grande charme da casa é porque era um palacete do século XVII ou XVIII, se não me engano, que pertenceu ao conde, à condessa de Castilho, e tinha muita ligação com o Brasil. A madeira do chão era madeira brasileira. Então, assim, muita coisa Enraizado tinha. no Brasil, né? Ele escolheu o palacete em função Justamente disso. por A isso. curadoria do empreendimento foi a coisa mais impressionante Nossa, que eu vi na vida. incrível. Só que o palacete todo era no andar de cima. Na entrada só tinha uma escadaria linda. O que ele fez nessa escadaria? Ele chamou a Joana Astolfi, que é uma das maiores criadoras portuguesas. Ela que fez todas as padarias portuguesas, para vocês terem uma ideia de quem é essa mulher. Incrível, competente. E ela falou, bom, Brasil, tá, então vamos recordar Burle Marx um pouquinho. Fizeram um terreiro, café grudado no chão, inteirinho subindo. Aves penduradas, papagaio, tudo em feltro. Arara. Então, assim, araras. As pessoas entravam e falavam, o que é isso aqui? Música brasileira. E isso foi a nossa grande ex-libris da Casa Pau Brasil. Nós trouxemos de Inhotim um banco do Hugo França, de 600 quilos. Um banco de árvore. Porque o Hugo França, um artista brasileiro maravilhoso, e que faz a sua arte em troncos de árvores mortas. Ele transforma em bancos. E tem no Inhotim, e nós trouxemos esse do Inhotim para ficar na porta. Então, o nosso presidente, Rui, achou que aquilo seria suficiente para despertar a curiosidade das pessoas. Não foi. Primeira semana, segunda semana, nós vimos que ninguém subia. E lá em cima, gente, nós começamos com 5 marcas, né? Osklen, Febo, Granado, Lenin Niemeyer. Nós também fomos ousados. Sérgio Rodrigues, Jade Almeida, só. Nós trouxemos só as marcas mais conhecidas, né? Aquilo tinha que ser um case, aquilo precisava virar um hub cultural brasileiro. Então, nós começamos com 5 e a casa, quando acabou, tinham 45 marcas brasileiras, das melhores. Aquilo era um universo que vocês não têm noção do que era aquilo. Só que eu falei, Rui, posso ficar lá embaixo? Não existe isso aqui em Lisboa. Eu falei, Rui, você está fazendo algo que não existia. Vamos ousar? Vou ficar na porta. Ele falou, tá bom, você tem 1 semana. Teste. 5 anos. Nossa. E eu fui patrocinado pelas marcas. Então, eu usava um chapéu Panamá da Frescobal Carioca, uma roupa da Lene, uma calça da Osklen, um sapato eu não lembro o nome agora, não vou lembrar, que eram tantas marcas brasileiras. E aquilo começou a incomodar, porque eu tinha alguém na rua sorrindo com o chapéu, bom dia. Vamos entrar, você chamava as pessoas, né? Quando era brasileiro, que a pessoa, bom dia, né? Porque está mais acostumado, o português não está muito acostumado com alegria, né? E a gente sorrindo e alegre, tinha uns que atravessavam a rua, assim. Porque falavam, gente, você é abordado por esse maluco. E o brasileiro olhava e falava assim, Casa Pau Brasil, que tinha uma plaquinha. Brasil não, eu saí do Brasil e falei, olha, desafio. Esse Brasil aqui você não conhece. Onde no Brasil você vê um terreiro de café inspirado em Burle Marx? Há muitos anos que não vê, pois é. Aonde você ouve músicas brasileiras? Aonde que nas paredes você vê poesia brasileira escrita? Em todas as paredes, gravuras da Tarsila do Amaral. E aí o pessoal começou... Bom, a casa cresceu de 5 para 45 marcas. Nós atraímos a Embaixada do Brasil, que então alugou uma sala permanente dentro da casa para fazer lançamentos de livros brasileiros. Quer dizer, Sim. evento. Nós trouxemos depois a Livraria da Travessa, que até hoje está lá.
Bom, a história da Granado foi a primeira Granado fora do Brasil. E hoje já tem no mundo todo. Londres, Nova York, Incrível. Paris. A primeira foi dentro da Casa para o Brasil. E a Granado tem uma história maravilhosa, porque o sobrenome Granado é um sobrenome português. É um português que saiu de Lisboa com 13 anos de idade, foi lá bater na porta da Quinta da Boa Vista do Imperador e falou, olha, eu fiz um pozinho aqui de ervas que o senhor tem que experimentar. O senhor é português, eu também sou. Anti-romantismo, tá? Com certeza não foi assim. Aham, sim, Mas ele gostou tanto do produto que o senhor Granado fez que ele imediatamente transformou o seu Granado no fornecedor oficial da família imperial no Brasil. E daí Gente, não são sabia. 150 anos de história da Granado. E quando a Granado volta para Lisboa, através da Casa Pau Brasil, o presidente e os da família, né, a família Freeman e a Cici, na pessoa de representante, esteve na casa. E quando ela ouviu, eu não sabia quem era. Eles apareceram na porta e eu convidei para entrar e Foi contei a história da simpática, né? Granado. Ela falou assim, gostei. Quem vai contar a história da Granado é você. Porque, claro, que eu coloco a minha emoção, né, Sim, gente? claro. Às vezes, a história por si, ela até é um pouco desinteressante. E o que é história, se não a versão de quem a vê, de quem Exato, a a vive? forma como a pessoa conta, Né? né? Muda tudo. Muda tudo, muda porque você põe a sua emoção ou você põe a sua repulsa. Então, Tristeza. tristeza, o peso, a leveza. Isso é história, né? Hoje em dia você tem como registrar muita história. Sim. Mas se você for voltar à Bíblia, né, por exemplo, que foi escrita 70 anos depois da morte de Jesus Cristo, quer dizer, como é que as pessoas podiam lembrar nos seus detalhes tudo? Então tem muito do amor e da paixão que ele despertou em todo mundo. E é isso que era importante da história. Né? Não a sua veracidade contextual, Fatídica, Sim. fatídica, andou sobre as águas. Gente, para mim, a representação disso era a leveza que tinha Jesus, ou seja, a interpretação que as pessoas deram na passagem desse homem incrível pela terra. E assim é a história. Toda ela contada. Hoje em dia, você pode se ater mais aos fatos, imagens, né? E mesmo assim, com uma boa edição, você até altera, né? Exatamente. Hoje tem até essa parte. Nossa, mas que incrível. Pode continuar falando Falando, a toda a gente tá história. só fica vendo aqui adorando. Eu falo pouco, tá, gente? Quando vocês acharem que tiver exagerado. Não, Fica tá tranquilo. totalmente à vontade. O por mim. Eu pegava protagonista aqui é pipoquinha você, aqui, não ó. somos nós. Uma Nossa, coisa que eu incrível. queria saber, curiosidade, como que surgiu essa sua paixão, assim, pela atuação? Ser ator, tá nas telas, jornalismo, você sempre foi uma pessoa comunicativa? Como que foi esse processo, assim? Lembro quando criança, eu e meus irmãos, nós somos num total de 7. Sempre fomos muito ligados. Até hoje somos muito, muito unidos. E a gente ficava muito junto, né? Mais ou menos a mesma idade, todo mundo. Então nós fazíamos peças de teatro em casa, tudo aquilo que a gente via no filme, na televisão, a gente tentava reproduzir em casa para a família, festa de família. Então Teatrinho, né? essa coisa de querer aparecer sempre teve em mim, fora que eu sou leonina, eu acho que é uma característica do meu signo também. É uma característica dos leoninos mesmo. A gente adora atenção. E depois, na adolescência, eu fui fazer um curso de teatro. Eu fiz um curso na época de uma escola que chamava IDEMA, que era Instituto de Música e Arte. E bem na época do lançamento de um filme revolucionário também chamado Fama, que foi um filme que influenciou a vida de todos os adolescentes. Porque todo mundo queria ser ator, todo mundo queria ser artista, cantor, músico. E aí pipocou por São Paulo várias dessas escolas e eu fiz uma delas. Cheguei a fazer peça, montei O Santo Inquérito, de Dias Gomes, participei dessa peça. Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes, um grande autor. Só que isso depois foi um pouco adormecido por outras histórias e pelo fato de que artista também no Brasil não era muito bem visto, né? Então, era meio que me linkava automaticamente por ser gay, ser artista. Então, é algo que eu tentava fugir. Entendi. Não por não aceitação ou problemas em casa, mas porque eu precisava muito das oportunidades que elas fossem iguais para mim. Eu já tinha algum tipo de problema na escola, com coro, sabe? Então, eu não queria mais esse Sim. tipo de visibilidade negativa para mim. Então, me afastei. Mas isso sempre residiu, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de fazer textos, sempre gostei de inventar histórias, de Criativo. criar
sabe, situações em que as pessoas pudessem ficar apaixonadas. Eu sei que eu tenho uma facilidade muito grande comunicativa, Sim. de entonação com que as pessoas se prendem atenção, se emocionam. Então, eu acho que isso é alguma coisa que eu não aprendi. Eu nasci assim. É um dom. É um dom, eu acho que é um dom. É um E dom. eu comecei só a tentar organizar esse dom, né? Principalmente para os setores em que eu trabalhei. Eu tive até uma empresa também em São Paulo, que foi uma empresa que teve muito sucesso. Os trabalhos que eu fiz dentro da hotelaria sempre envolviam comunicação. Sempre era eu que, se precisava, por exemplo, no Maxud Plaza, nós vamos ter a visita na época ele era príncipe, né? Albert, que hoje é o rei de Mônaco, o príncipe, né, de Mônaco, mas na época ele era o pai dele que era o rei. Então, ele foi fazer uma visita em São Paulo e eu que fui recebê-lo, porque eles queriam, Marco, é importante que você fale e expresse as riquezas culturais locais, né? O que é que o príncipe vai ver aqui que é importante para que ele veja. Então, isso tudo sempre foi um dom que eu tive. E aí, quando a Casa Pau Brasil acabou na pandemia, nós tivemos um rompimento muito brusco, porque nós tínhamos lá 1.000 e poucos metros quadrados. E a lei dizia que mais de 400 metros quadrados não podia ficar aberto ao público. Agora, você imagina um lugar desse, com a dinâmica que nós tínhamos, porque nós não tínhamos só produtos, nós tínhamos um café, nós tínhamos teatro, nós tínhamos música, nós tínhamos saraus, nós tínhamos entrevista, Várias lançamento de livro. acontecendo, Tudo no universo brasileiro. Elza Soares lançou o livro conosco, a Adriana Calcanhoto lançou o livro conosco. Ai, gente, Então, assim, o Brasil representado na sua melhor face dentro da Casa Pau Brasil. Então, nós tivemos que fechar sem saber como. Nos primeiros 6 meses foi se aguentando. As lojas começaram a falar, poxa, a gente está pagando um aluguel caro para estar dentro da casa e não podemos vender, não podemos abrir, né? Então, no final do primeiro ano, isso se mostrou inviável e a casa fechou. Quando a casa fechou, e aí foi que eu pude ter o contato com esse aspecto social desse país incrível que é Portugal, eu fiquei extremamente protegido pela segurança social. E aí, porque não tinha, gente, a cidade, eu não sei se vocês estiveram aqui na pandemia, mas era um velho oeste, rolava assim aqueles arbustos no meio da rua, não tinha ninguém, alma viva, nada aberto, muitas lojas fecharam, muita empresa que não tinha o recurso de home office faliram, Sim. entendeu? A Casa Pau Brasil fechou e eu tinha que ficar em casa. Eu sou uma pessoa que já estava em idade de risco para ficar me arriscando sem vacina, um vírus que ninguém conhecia, né? Amedrontou o mundo. E aí, então, eu, amparado, e isso eu tenho muito a agradecer ao governo de Portugal, claro que sempre fui um bom pagador de impostos, desde o primeiro dia que estive aqui, mas eu vi o retorno disso nesse momento, que me garantiu a minha subsistência aqui, sem emprego nenhum. E eu em casa, olhando para o teto, não podendo sair na rua, eu falei, bom, aí nasceu o meu canal no YouTube. Aí foi que, inclusive, a ideia do nome foi do meu irmão. Quando eu estava organizando o canal para ele nascer, eu conversando com meu irmão, ele falou, mas e aí, como é que vai chamar? Eu falei, eu gosto de encontro. Ele falou, Marco, mas tem um programa muito famoso aqui no Brasil com uma jornalista, que é a Fátima Bernardes, que tem um encontro com Fátima Bernardes. Vai parecer que você... Plágio, né? Aí ele falou assim, você já percebeu que o seu nome é um verbo? É verdade, Marco, eu marco, tu marcas, ele marca. Então, pronto, marco um encontro. E aí virou Marco um Encontro by Marco Renes. E a minha madrinha do canal, a minha amiga querida, que é a Maria Alice Medina, não sei se vocês conhecem, a mãe do Rock in Rio, ela e o Roberto Medina criaram o Rock in Rio hoje, muito bem comandado pela Roberta, a filha dela, pelo Rodolfo, pelos filhos, né? Mas a Maria Alice Medina é a eterna mãe do rock, não adianta. Eu falo isso para ela, você vai ser sempre... Ela falou, não quero ser a vovó do rock. Eu falei, nunca, porque você é eterna. E a Maria Alice me deu muita força para criar o canal. Ela falava, Marco, cria, você é uma pessoa fácil de comunicação. Eu falei, então tá, você é a madrinha do canal e você é a minha primeira entrevistada. E foi uma das primeiras vezes em que, então, ela contou a história dela. A nossa entrevista foi tão rica que eu tive que fazer em 2 partes, porque ela tem 2 partes. Maria Alice Medina, mãe do rock, e a Maria Alice Medina Peregrina, que fez 15 vezes o caminho de Santiago de Compostela. 15? Meu Deus. Uma mulher incrível. E essa história é igualmente ou mais incrível do que a
primeira história de como surgiu o Rock in Rio, Sim. das dificuldades. Quando ela fez essa transição, depois de passar o bastão para os filhos e dizer, bom, agora vou me encontrar, ela, muito amiga do Paulo Coelho, da Oiticica, né, da esposa dele, e ela foi muito orientada a fazer o caminho. E Da ela se transição. apaixonou. O caminho de Santiago de Compostela. Ah, E sim, ela sim. se apaixonou. E ela escreveu um livro. E esse livro, por que nós somos amigos também? Esse livro, que se chama Do Rock a Compostela, foi lançado na Casa Pau Brasil. Ah, olha. E aí que eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher incrível. Nós viramos muito amigos, somos amigos até hoje. Ela que me deu a força. Para Quando criar o canal. criar o canal, ela foi minha primeira entrevistada. E, claro, um nome de peso como desse abriram Medina. 1000 portas. É. Eu tenho mais de 350 entrevistas com gente incrível, assim, Cristiane Torlone, Alcione Mazeu, Miriam Rios. A minha entrevista com a Miriam Rios até deu muita polêmica, porque a Miriam se sentiu tão à vontade. A minha abordagem com os artistas era nunca explorar fofoca. Eu queria Sim. ficar Sim, longe de fofoca. sim. Por isso que o Não meu ser canal polêmico, né? por isso que o meu canal não cresceu tanto, porque as pessoas querem fofoca. E quando chegam lá e veem que a pessoa vai falar da vida, da obra, da transição, de como se descobriu o artista, e ia falar, ai, que chato. Não é, tá, gente? São histórias riquíssimas, riquíssimas. Mas a Miriam se sentiu tão à vontade que ela começou a falar dos 10 anos do casamento dela com o Roberto Carlos. E contou detalhes. Que até então ninguém sabia, né? No dia seguinte, eu estava dormindo e a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, é jornalista também, além de ser atriz. Eu tenho muita inspiração nela também. Tá no sangue já. Tá no sangue. Ela me ligou e um amigo meu jornalista que trabalha no programa da Sônia Abrão, Vladimir Alves, falou, Marco, a pauta de hoje vai ser o seu programa. Eu falei, como assim? O seu canal. Porque a Sônia quer falar da Miriam Rios. Bom, foi um caos, porque o enfoque que deram foi muito diferente do que realmente Do que era a Miriam proposta, queria dizer. né? Sim. Sim. Ah, Entendeu? é sempre assim, né? A proposta As do pessoas, canal da Sônia distorcem Abrão é as isso. palavras, É. exatamente. Não era o meu, mas um prato cheio. Ela contou que quando ela fazia novela na Globo, o Roberto ligou para o Boninho um dia para falar para ela, não quero que ela beije esse, de ciúmes. Ou seja, o que virou isso? Um Nossa. cuidado de marido? Manipulação na Tóxico. Globo. Nossa. Gente, saiu em tudo quanto é jornal, na Veja, na Isto É. E aí começou a... Quando você estava conversando com ela, você sentia que isso que ela falou... Não! Estavam à vontade ali, né? Tanto é que Ninguém nem acha ela. vendo maldade, que Não, imagina que e isso eu pode... tenho cuidado de, quando eu edito os meus vídeos, mando para o meu entrevistado, falo, dá uma olhadinha, vê se você quer que mude alguma coisa, que Sim. altere. Eu tenho esse cuidado. Claro. A Miriam falou, Marco, Passou. Bom, aí eu recebo uma ligação. De quem? Aqui nem lembro o nome dele, assessor do Roberto Carlos. E o Roberto ficaria muito contente se você tirasse o vídeo do ar. Oi? Falei, como assim? O vídeo já estava em não sei quantas Bombando. mil visualizações. Aí eu ligo para a Miriam. Falo, Miriam, tem um maluco aqui dizendo que é o Roberto. Falou, Marco, se calhar é o próprio Roberto. Eu falei, por quê? Ela falou, porque me ligou, falou para tirar. Eu não acho que seja necessário, eu acho bobagem, mas se você achar por bem. Eu falei, claro, né, Miriam? Imagina, a gente vai recusar alguma coisa para o rei, que eu amo de paixão. Tirei o vídeo e a repercussão continuou. A Miriam gravou uma nova entrevista comigo, dessa vez sem falar do Roberto, porque o foco não era o Roberto, gente, era só que Foi só um pequeno recorte. Ela ficou Exato. 10 anos casada com o cara. Claro que ela tem uma história com ele. Gosta, é amiga dele até hoje. Sim. Entendeu? Então, não tem porquê. Mas as pessoas distorcem. Né? Vai falar do Roberto. Se fosse só a Miriam, eu acho que eles não teriam tido esse interesse. Mas falou do Roberto Carlos, aí mexeu numa paixão nacional. Né? E aí nós fizemos uma outra entrevista, coloquei essa entrevista no ar. E depois de um tempo, a Miriam falou, quer saber? Aí eu pus a entrevista original anterior com um outro Tumblr, com uma capa diferente, sem o enfoque. E aí continuou com visualizações boas e foi tudo bem. Aí não despertou mais interesse, porque tudo aquilo que podiam explorar já tinha sido explorado. Passou, mas eu achava importante, porque a primeira entrevista foi tão espontânea, foi tão cheia da história dela como atriz, como ser humano, que foi bacana.
E outra entrevista que me deixou absolutamente apaixonado foi o Portinari, né? Eu consegui Nossa. entrevistar o único filho do João, do Cândido Portinari, que é o João Cândido Portinari, o único filho dele, do maior artista plástico brasileiro de todos os tempos, né? E o que o João fez? O João não é artista, ele é advogado, se não me engano, ou médico. Eu agora Bem não estou lembrando diferente porque... Não, completamente diferente. Mas o que o João fez? Ele foi atrás de resgatar a obra do pai. O Portinari foi um artista brasileiro que mais foi para coleções particulares. E pouquíssimas coleções em museus. Então, ou seja, não tem muito. Ele foi atrás disso e catalogou, fez um catálogo raisonné da obra do pai, com todas as obras. Essa obra foi tão importante que hoje ela é oferecida pelo governo brasileiro a qualquer estadista que vai visitar o Brasil. Está aqui um presente, que é esse catálogo. Para ele conhecer as obras. E o João teve um outro privilégio. Vocês sabem que na ONU existe um painel gigantesco chamado Guerra e Paz, do nosso querido Portinari. Lá está representado o Brasil na ONU. Ele conseguiu autorização da ONU para retirar esse painel, que é a parede, Sim. trazer para o Rio de Janeiro, restaurar e conseguir uma autorização, porque muitos brasileiros, nesses 60 anos de nome, não conheciam esse painel. Viveram e morreram sempre, porque não é todo mundo que entra na ONU. Exatamente. Não é tão acessível. Então, o que ele né? fez? Uma exposição. Olha que homem incrível. Ele falou, o brasileiro tem que ter acesso à obra do seu maior artista, que é o Cândido Portinari. Legal, né? E ele me deu essa entrevista contando toda essa história porque é uma epopeia, é uma aventura você trazer um mural Imagina. da ONU para o Rio de Janeiro, restaurar, levar de volta. Não, e a ONU autorizar. Imagina a burocracia que foi para essa autorização sair. Nossa, é uma história linda que ele conta nessa entrevista. legal. Então, eu acho que também é um dos grandes... Eu fico pensando isso, falo, gente, a hora que as pessoas conseguirem descobrir o manancial assim, infinito de cultura brasileira que tem no meu canal e que está à disposição gratuitamente... Sim. Nossa, eu já quero maratona. Sabe? As histórias que são contadas ali pelas pessoas que eu entrevistei é incrível, porque eles conseguiram se desvencilhar da coisa da fofoca, da aura de glamour. Gente, eu entrevisto o Iris Bruce, uma das primeiras vedetes do teatro de revista brasileiro. Mulher hoje está com 90 anos, maravilhosa, linda. Sabe assim, Alcione Mazeu, que também é um pilar da cultura, Cristiane Torlone. No mundo drag, eu entrevisto a Silvete Montilla, que é a maior drag queen brasileira, ela conta a história dela. Entrevistei muitos outros, não sei se vocês conhecem a Oxa. A Oxa é o primeiro brasileiro a ganhar o The Voice alemão. E hoje é um sucesso na Alemanha, faz vários tipos de musicais e ela também me dá uma entrevista despida de Oxa, sabe? Então, tem coisas incríveis no meu canal, gente, assim, pérolas. Já estamos prontos para Sim, maratonar, né, maratonar. Thalissa? Você acredita que essa, não é facilidade, mas essa possibilidade de entrevistar pessoas incríveis, com histórias incríveis, com coisa que só vai acontecer ali e vai ficar registrado no seu canal. Isso se deve à sua boa comunicação, à sua relação, né? Essa parte de relações públicas. Sim. O que você acredita? Ou é um misto de tudo? Eu acho que no meu dia a dia, né, em tudo aquilo que eu faço, eu imprimo muito amor. Eu não faço nada se eu não tiver paixão. O meu trabalho na Casa Pau Brasil, o meu canal, o meu trabalho agora, ultimamente, que eu estou num dos rooftops mais elegantes. Ela não conhece ainda, tem que levar ela. Mona Verde, que ela esteve lá e viu. Aquilo também tem bastante do meu amor e minha paixão. Então, tudo que eu faço, eu imprimo... A paixão e o amor faz com que você não se desvie da origem daquilo que está sendo criado, do motivo pelo qual foi criado, né? Do contexto original. Claro que depois ele é agregado de muito aprendizado externo, porque todo mundo que visitou a Casa Pau Brasil deixou ali um pouco de si e levou um pouco de nós. Né? E isso acontece no Mona, isso acontece no meu canal, isso acontece com tudo aquilo que eu faço. Então, acho que imprime
uma veracidade, um carinho e algo que as pessoas veem como genuíno. E aí elas se abrem para o genuíno, se abrem para a verdade, se abrem para o simples. Né? Eu não estou ali falando de grandes produções da Broadway, não, eu não quero saber. Né? Se eu fosse entrevistar a Liza Minnelli, porque eu tive muita ousadia de muita gente eu conseguir fazer entrevista, porque eu mandava pelo direct do Instagram. Olha, aqui meu canal, dá uma olhadinha, se você achar interessante, posso te entrevistar? E aí veio muita gente bacana, assim. E eu fui ousado, eu mandei para Barbra Streisand, mandei para Liza Minnelli, nunca tive resposta, tá, gente? Mas mandei. Mandei, tá lá registrado. Porque são pessoas do meu universo, que eu admiro, e que eu gostaria de tirar um pouco a capa do glamour para as pessoas dizerem como é que começou, Sim. né? Da onde Humanizar a veio? pessoa, Humanizar, exatamente. E eu acho que é isso que o meu canal consegue, que, claro, não é muito atraente para os fofoqueiros de plantão, que querem saber como é que foi que, sei lá, que a Miriam ou que a Cristiane Torlone, dia de rock bebê, é isso que eles querem Sim. saber. Esquece o monstro de atriz que essa mulher é. E eu peguei ela num momento fabuloso aqui em Portugal, onde ela veio lançar um trabalho que ela tinha produzido, feito, que era um filme Amazônia. Um filme todinho produzido por ela, idealizado por ela. Então, quando ela falou, nossa, porque nós vamos falar o quê? Eu falei, bom, Cristiane, tem algum assunto que você não quer que toque? Ela falou, Marco, pergunte o que você quiser, estou escolada. Eu falei, então tá, vamos falar do seu filme? Ela falou, nós vamos falar só do filme? Eu falei, só do filme. O olho dessa mulher brilhou. A entrevista foi linda. Fluiu. Claro que a gente teve um elemento de como ela começou como atriz, mas o foco era o que ela está fazendo hoje. Ela ficou até mais feliz, porque geralmente as pessoas querem sugar outras É. coisas, né? Ficou. Explorar outras áreas, mas você foi no filme, que era algo que ela tava. A Ganhou ali, né? Eu acho que é isso que a pessoa que está sendo entrevistada, ela precisa poder expressar aquilo que ela quer que seja valorizado. Exatamente. Né? No contexto, porque as pessoas vão ver um lado. As pessoas não vão ver todos os lados. Exato. Então, que lado você quer que seja Mostrar, visto? né? O meu lado humano? Ótimo, porque é isso que eu gosto. É essa a tônica do meu canal. Eu fui entrevistar o Max Fercondini, que é um outro ator que alcançou muita visibilidade no Brasil por causa de Malhação e trabalhos fantásticos na TV, fora que ele é lindo, né? Maravilhoso, e um ator talentosíssimo, e que saiu da televisão para viver num barco em Lisboa. Do Olha nada, só. né? Pois E aí eu falei, não, e eu consegui entrevistá-lo dentro do barco. Então, é uma Nossa, entrevista que fantástica. Ele escreveu um livro, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E eu Sim. queria saber como é que foi essa transição. Um cara que tinha tudo na televisão. Tava com a vida ganha, Ganha. né? E largou Milhões tudo. de fãs. Largou para viver no mar. Quer dizer, o que leva a pessoa? Né? E Sim. aí ele explica tudo. E a entrevista dele é linda também, como todas. Ai, incrível, né? Nossa, quanta história, quanta coisa boa. Estamos adorando, né, Thalissa? Que bom. Deixa eu te vocês têm- perguntar. Deixo. Você já morou na Alemanha? Já morou em Londres? Mora agora em Portugal? Morou em algum outro país? Eu não morei propriamente, mas visitei muitos. Fiquei algum tempo em outros países. Eu fiquei um tempo na França, na Espanha, na Itália, no Japão. Nossa, que incrível. O Japão foi uma experiência incrível. Meu sonho é também. ir pro Japão. É incrível, gente. Então, incrível. de migração, você tá... Pois é, por isso que eu falo que não só pode, como Deve, deve. né? Porque, gente, só engrandece o ser humano. Claro. É E muito outra, rico, a né? gente aprende a amar mais o Brasil. Sim, isso é um fato. Valoriza A mais. gente Mais. valoriza muito mais o Brasil quando a Você gente começa tá a longe. sentir falta de coisas que lá são comuns e cotidianas e corriqueiras que você não presta atenção. Mas até um pastelzinho, um pão de queijo, uma música, um pagode na laje, um churrasco fim de semana, você começa a sentir falta Uma de coisa coisas. que você até menosprezava, né? E você passa a valorizar. O cheiro, sentir gente, falta. o cheiro. Quando eu chego hoje na minha terra, e é muito bom ser turista na minha terra. É bom, Muito. né? É muito bom não ter envolvimentos em polaridades políticas. É muito bom absorver o Brasil Só o como que ele você é. quer, É, exato. né? O lado bom do Brasil. E eu amo ir para lá. Desse mix de países, você escolheu Portugal, né, para estar agora, mas acredito que também é temporário, porque você pode ir para outro local. Mas se você não escolhesse Portugal, qual outro país que você viveu que você falasse, nossa, por exemplo, na Alemanha tinha isso, que eu gostava muito dessa cultura, dessa parte? A Alemanha é o meu país do coração. Ah, é
Alemanha por ter mesmo. ouvido alemão a vida inteira na infância. Meu avô falava, minha bisavó mal falava português. Estudei em colégio alemão, no Porto Seguro, a vida toda. E morei lá, morei com a minha tia, com minhas primas. Eu tenho uma paixão. A Alemanha, quando eu ouço alemão, é como voltar para a minha infância. Então, eu tenho um carinho, um amor pela cultura, pela comida, pelas pessoas, pelo idioma. E seria naturalmente a minha escolha. Mas o que aconteceu foi que eu me apaixonei por Portugal. Lisboa. Eu adoro Portugal. Adoro. É Mas Lisboa. que aliás tem para mim devia se uma chamar diferença. Luzboa, porque o céu de um azul que eu nunca vi, um vento, um ar, uma paisagem. Gente, é apaixonante esse lugar, apaixonante. Não tem problemas? Tem. Sim. Gente, na qual Suécia não tem, tem, na né? Alemanha tem, no Brasil tem, na Todo lugar Suíça tem. tem, porque a Suíça eu digo que é um país que foi criado por Deus como lugar de descanso dele. Eu vou fazer um mundo cheio de problema, a Suíça não, deixa que é onde eu vou me descansar. Então a Suíça é o lugar perfeito na minha cabeça. Também tem problemas. Então, assim, não imagine que você vai sair do seu país e vai encontrar o paraíso, o Éden, onde não vai ter problema, porque, na verdade, o problema não está nem no país, está nas pessoas, né? E está em você. Exato. Né? Então, se você vai levar o seu problema pessoal para o país que você vai. Qual que foi o seu maior desafio aqui em Portugal como imigrante? Documentação. Porque a adaptação não foi difícil, né? Porque eu tinha já o conhecimento, tenho essa experiência de imigração, isso tudo não me faz nenhum tipo Sim. de medo. Mas, assim, ficar ilegal sempre me amedrontou, porque eu preciso me sentir cidadão. Para que eu tenha direitos, é preciso que eu desempenhe meus deveres. E eu sentia que eu só poderia fazer isso depois. E na época que eu cheguei era muito difícil. Não havia nem online. Eu tive que fazer a manifestação de interesse por correio, uma pilha de papel assim, e aquilo foi para o CEF. E um ano depois eu não Ficou tinha com nem a Deus. menor resposta. E eu descobri um ano depois que o meu e-mail, que é Marco_Rennes, foi escrito Marco_Rennes. Então, eu recebia vários e-mails do CEF que não Para chegavam, você ir lá. para eu ir lá. Nossa. E aí o CEF, depois do terceiro e-mail, considera você lista negra. Você não veio aqui, está pedindo manifestação. Desobedeceu. Vai para o fim da fila. Meu Então, Deus. foram 2 anos para sair a minha residência. Depois disso, vocês sabem que tem que ter 5 anos, né, com a residência, legal. autorização legal para que você... Só que eu já estou... Vai fazer 8 anos que eu estou aqui, né? Sim. E aí, no meio do caminho, o ano passado mudou a lei de que não precisava mais... Que aquele tempo que eu fiquei esperando, 2 anos, contava para pedir a nacionalidade. Então, aí eu fui abençoado com isso e agora já estou só esperando o meu passaporte português. Mas isso era uma preocupação e sempre foi o meu maior desafio. Porque eu precisava viver, celebrar contratos, Exato. aluguéis, Tudo, né? segurança social. E aí eu vi que, a partir do momento que eu consegui essa autorização de residência, tudo mudou, tudo ficou mais fácil. Então, eu acho que um grande desafio, a adaptação, gente, ela é diferente para cada um. Por isso, não há um modelo que vai dizer, venha, se dispa dos seus preconceitos. Não, porque a experiência é pessoal. A única coisa que eu digo e que eu falo para todo mundo que me pergunta, Marco, como é imigrar? É mente aberta, coração aberto. Não venha com estereótipos. Não fique vendo conselhos de pessoas que já vieram para cá, porque a experiência para cada um é diferente. E eu sou muito capaz de romantizar tanto que no dia seguinte vão me prender porque eu incrementei a imigração. Porque eu adoro isso aqui, sou apaixonado. Incentivando a imigração. Eu amo Portugal, adoro. Eu tive problemas, mas no saldo, na minha balança, é super positivo. Claro. Eu não vou sair daqui mais. Eu vou para a Alemanha passear, porque eu amo a Alemanha, mas eu não quero mais sair daqui. Eu adoro esse país, sou muito bem adaptado aqui. Ai, que incrível. Então, é por isso que eu falo, baseiem-se a sua imigração em fatos reais e oficiais. Né? Vivências próprias, E assim, vá com o coração aberto. Porque isso é que vai definir aquilo que você vai receber, se vai cair em terreno fértil ou não. Se você já vier cheio de preconceito, teu terreno não está fértil. É muito Sim, isso, assim, né? não exatamente. vai... Quando A você mente tá com tem que estar preconceito, aberta com para coisa ruim, pro novo. tudo é ruim. Você Se atrai também, né? Exatamente. Você começa... E é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui é abandonar os antigos hábitos, né?
que as pessoas mudam de país, Parar mas de comparar. a cabeça fica no Brasil e não muda os hábitos, e daí não consegue prosperar no novo país ou se adaptar Exatamente. por conta de comportamentos como Exatamente. esse, né? E está muito atento à cultura local. Porque a gente sabe que o idioma é o mesmo, mas é falado de forma diferente, com a entonação diferente. Sim. Né? O que a pessoa está falando com você, que você vai imaginar que ela está te agredindo, ela não está te agredindo. É a maneira de falar. Então, antes de se armar em defesa, porque acontece muito, eu vejo, poxa, mas ele foi grosso comigo. Gente, não é que ele foi grosso, é o jeito dele falar. Ele fala assim com a mãe dele. Não foi pessoal, Não né? é pessoal, é o contexto cultural, é de como ele foi criado. Então, busca sair um pouco do seu jeito Vitimismo, brasileiro, do vitimismo, principalmente. E no Brasil, que a gente é mais doce mesmo, a pessoa, ela deixa mais claro quando ela está brava. E aqui não, há uma maneira de falar que fala-se igual com criança. Entendeu? E a pessoa acha que não, está espancando. Mas não é assim, gente. Não interfira, né? Agregue. Sim, sim. Aprenda, porque nós é que estamos no país deles. Exatamente, arrasou. Agora vamos pro DR, né? Vamos. Bora. Antes da DR, deixa eu só fazer uma pergunta. Tá. Você percebeu, nesse primeiro momento que você pisou em Portugal a primeira vez, depois que você veio, e nos dias de hoje, uma mudança na imigração em si, no contexto de brasileiros e imigrantes aqui em Portugal, e como o Estado foi reagindo a isso? Porque eu acredito que você deve ter visto grandes transições, né? Vi. Na primeira vez que você veio, você falou que nem tinha tanto brasileiro, É. e eles gostavam muito, né? É. Te trataram muito bem. Muito. Hoje em dia, a gente vê que não é tão mais assim, porque teve um fluxo, né, de imigração muito grande. Teve. E isso, gente, né, há de se aceitar que um fluxo migratório imenso, né, altera muito a vida do país. Claro que altera. Tanto para o bem quanto para o mal. Nós Sim, somos sim. hoje os maiores contribuintes da segurança social nesse país. Então, assim, isso é um ótimo... É um fato. É um né? fato muito bom? Nós estamos aqui também contribuindo para a grandeza do país e dos portugueses. Mas nós também trouxemos inúmeras questões e posicionamentos nossos brasileiros que se adaptam muito bem ao nosso país e aqui nem tanto. Então, é isso que eu falo. Houve mudanças? Houve. O governo tenta, e a gente vê isso, que tenta mesmo correr atrás e adaptar. Algumas vezes eles dificultam sem saber e aí voltam atrás, como aconteceu recentemente com relação à manifestação de interesse, que agora estão querendo voltar. Ou seja, gente, é tentativa e erro. Só existem maus políticos? Não, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Existem maus e bons. Né? E aqui, o que eu vejo para a política de imigração, eles estão tentando fazer o melhor. Tanto é que nós temos um conjunto de leis que nos protegem como brasileiros, como historicamente, né, reparações históricas a que nós temos direito, que qualquer alemão não tem. Só países da CPLP, né, que Você falam entendeu? português. Exatamente. Então, eu sinto que nós aqui estamos mais protegidos. Gente, vamos ter paciência também. Né? O processo começou há 10 anos, esse fluxo, nem isso. Quando eu cheguei recente, aqui, então. eu acho que nesse grande contingente, talvez em 5 anos, o que muda em 5 anos? De 2018 para cá, que aumentou o fluxo. Entendeu? Então, assim, vamos acreditar, participar, fazer a nossa parte e aguardar, porque está mudando. Sim. E eu vi muita mudança. Tanto é que é o que eu entendi. disse, a minha manifestação demorou 2 anos e hoje, através de alguns links ou algum envio eletrônico, não sei como é hoje, porque eu não fiz, mas ela é mais fácil hoje, ela é mais rápida. Nós somos advogadas de imigração, né? Então, a gente Vocês, lida então, com devem isso. saber falar isso muito melhor que eu. Né, na sua época, quando era por carta, né, por envio, a gente nem sabia, né? A gente não estava aqui em Portugal, mas eu ouvi muitos relatos também de clientes falando como era antigamente, como era a dificuldade, e hoje, com as coisas automatizadas, com o sistema, com o e-mail, a tendência é, de fato, melhorar, né? Trazer mais celeridade para os processos, tudo informatizado. E tem outra coisa, só te interrompendo, desculpa, fica mais rápido? Fica. Só que as pessoas esquecem o número. Aumenta também, né? Aumentou muito. Então, assim, gente, sim. talvez esteja até na mesma velocidade, porque não é que ficou mais lento, mas é que aumentou muito o número. Né? Então,
justamente por facilitar, é que aumentou os pedidos, né? É que Exatamente. aumentaram os pedidos. Mas é isso, eu só queria fazer essa comparação, né? Porque você chegou em uma época que não tinha tanto Não tinha. imigrante e agora é o que mais tem. Exatamente. Eu vi que a legislação buscou se adaptar. Foi amparando, Sim, né? eu Tem vejo. que, né? Não Talvez tem como. até seja uma informação errada, porque eu sou leigo, vocês Sim. são advogados e Não, sabem mas melhor do é que eu. isso, faz Mas a sentido. minha impressão é de que realmente há uma atitude, né? Vamos melhorar. E tem muita gente que reclama, mas da Europa não tem outro país que, por exemplo, tinha manifestação, não tem mais, né? Mas, por exemplo, em outros países que tinha manifestação e legalizava a pessoa através do trabalho, não tinha. Não tinha. Ou ia com visto, ou tentava de Exato. outra forma. É isso que eu também chamo a atenção das pessoas. Gente, vamos olhar para as coisas com outros olhares, não só com um que é o Julgador, nosso, É. né? Porque às vezes o nosso está preso à emoção daquele momento. Ah, eu não estou conseguindo, então a coisa não funciona. Não é assim, calma. Você vê macro, né? Exato. Claro. Você vê o meu caso, foi um erro que a pessoa colocou um hífen, não é nem colocou, porque quem escreveu fui eu, mas a pessoa entendeu que Deu aquele errado. underscore era um hífen. E aí, minha filha, Tá? um hífen muda uma história. É verdade. Vamos pra Vamos DR. para DR. Então, para começar, a DR é um momento que não é briga, tá? Para deixar bem claro. Acho bom. É Não papo gosto de direto briga, e não. reto. Então, a gente vai te fazer perguntas e você responde com o que vier na sua cabeça. Uma viagem. Paris. Paris é encantador. Um perrengue de viagem. Eu tive um na Alemanha, mas que um perrengue, você vê, se transformou numa coisa boa. Um voo que atrasou, que eu ia para o Brasil. Então, eu comprei pela Lufthansa, que era a passagem mais barata. Lisboa, Frankfurt, São Paulo. Chegou em Frankfurt, o voo para São Paulo estava atrasado. E aí eles falaram assim, olha, estava atrasado não, tinha tido overbooking. As pessoas falaram, olha, quem se habilitar a ir no outro voo, que é só às 10 horas da noite, a gente dá 400 euros. Então, foi um perrengue que eu fiquei o dia inteiro no aeroporto, mas com 400 euros no bolso. Exatamente. A passagem tinha custado 800, saiu pela metade. Verdade. Então, foi um perrengue, porque a gente fica no aeroporto. Eu Sim. cheguei 7 horas da manhã para Imagina. pegar o voo às Você 10 chega e com sono. 10 horas da noite. Ou seja, mas foi bacana. O aeroporto de Frankfurt é imenso. Ficou passeando. Fiquei passeando, dormi no banco. Bom, Faz parte. Um perrengue importante era os bom. 400 euros. Foi muito bom. O que sente falta do Brasil? Primeiro os meus irmãos, né? Minha família, minha filha que namora lá, se bem que eu vou para lá, ela vem para cá, a gente se vê muito, mas eu sinto falta do dia a dia, das pessoas, dos meus amigos. Eu fiz novos amigos aqui que eu amo de paixão, mas eu sinto falta um pouco daquela do Brasil em si, do que é ser brasileiro, né? Da brasilidade eu sinto falta. Sim. E do que você não sente falta? Da parte política. Porque nós, como seres humanos, somos todos políticos. Somos todos. É impossível viver sem política. Você pratica política no dia a dia, num restaurante, sabe? Tudo tem política. Exato. E você se vê obrigado a não querer participar da política porque você não concorda com as opções que você tem. Então, isso me chateia bastante. É o que eu não sinto falta. Porque lá eu sinto que não é que eu tenho opção, eu tenho falta de opção. É assim, né? É isso que eu me sinto no Brasil, entendeu? Eu não acho que nada daquilo que esteja sendo apresentado no momento seja bom. Geralmente as pessoas votam no menos pior, né? Exatamente. É isso que eu acho que não é o exercer a cidadania. Quando você precisa votar em um que você não quer, mas porque eu tenho outro que você não quer mais ainda, eu prefiro. E aí, vindo para cá e vendo aqui as coisas como acontecem, eu prefiro votar aqui. Então, eu não sinto falta da política do Brasil. Algo que se orgulha. Muito. Um conselho para quem está chegando em Portugal. Venha com o coração aberto. Venha sabendo que não só de experiências ruins vivem os imigrantes. Está aqui um ser humano que está aqui há quase 8 anos, feliz, muitas histórias boas para contar. Então, perrengues, alguns,
mas na sua maioria todos solucionáveis. Ah, incrível! Ai, adoramos, Muito obrigada. Marco, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigado a Essas vocês. coincidências do destino. Temos Eu um fui no presentinho. Mona Verde um dia com a minha amiga e É. conheci ele. E olha aqui, né? Entrevistado incrível. Gente. Obrigado. Esse é um gente. presentinho nosso. Eu não trouxe nada para vocês. Não, Imagina, que não isso, você é nosso precisava. convidado. E olha, quando Michael vocês... Eu adorei. Quando vocês lançarem... Ah, meu Deus, que delícia! Gente, adoro o Rafael. Você gosta? Amo. Ai, amo, que adoro, bom. Adoro o cu. Acertamos. Adoro. Bem brasileiro. Quando vocês, então, lançarem o podcast, eu vou fazer questão de também publicar no meu canal. Obrigada. Porque eu acho que é isso, né? Tem muita harmonia com aquilo que eu pratico no meu canal, Sim. que é verdade, e que é a história humana, que é o que nós somos, né? Todos, seres humanos. Ai, muito obrigada. Eu ficaria aqui horas ouvindo. Eu sei que Sim. você é um poço de não é? A Ju, Ju, nossa tá, diretora, Eu apaixonada falo pelas muito. histórias. E você fala muito bem. Ele você tem Eu arrasa. dom da eu comunicação. Não, você ele começa a falar, eu tipo fico Não, eu assim, assim, eu não ó. quero fazer mais perguntas, eu quero ficar ouvindo. Você sabe assim. que meus filhos adoravam Parabéns. quando eu ia colocar eles para dormir. Conta história. Ai, gente, porque Ai, aí é quando eu devia me ser perco. incrível. Aí é que eu me perco. Porque aí eu usava eles, né? Então era o príncipe Christian, a princesa Monique, numa aventura. Aí eles não. Aí que a Renata Mas falava, é igual a gente pra tava pôr eles pra falando, dormir? é um dom, né? Sim, Cara, cara. é um dom. É preciso. Ah, eu lembrei de uma coisa que a gente não falou. Do seu papel como padre. Ah, é como verdade. surgiu Vamos lá, isso? vamos retomar. Como Foi um surgiu presente. isso? Não, pode ficar. Porque você tava falando agora de história. Eu falei, gente, É. como surgiu esse convite? Foi muito Como incrível. foi? Na Casa Pau Brasil, como eu ficava na porta, Uhum. e aquilo impactou o bairro inteiro. As pessoas vinham conhecer quem era aquele maluco, a partir de um momento, né? No começo fugiam e depois a Time Out. famosinho. A Time Out fez uma reportagem, uma revista, que eu tenho até hoje a revista. E a capa era o Príncipe Real. Era sobre o bairro do Príncipe Real. E os seus ícones. Então, foi o chefe Kiko, algumas pessoas do bairro. E eu fui convidado como ícone do bairro Príncipe Real. A partir disso, começaram a surgir convites para agências de publicidade. Não, olha, é incrível, porque você tem um perfil, né? Porque eu já vou lá fazer 60 anos, né, gente? E não imaginava que pudesse ter nenhum tipo de apelo para comercial. E fui. E aí eu conheci um ser humano incrível, que é o Rodrigo Nabarros, que é o dono da Sea Agency, que é um cara que tem um olhar único para o artista. Incrível. Tanto é que a minha agência é a mesma da Luana Piovani, da Daniele Vinitz, do Antoni, de muitos artistas brasileiros que moram aqui em Lisboa. Uhum. E ele foi o primeiro que me abriu portas para fazer propagandas. Eu fiz um filme institucional da TAP, que rodou nos aviões durante muito tempo. Fiz propaganda do Continente. E aí, nesse universo, veio a novela Cacau, que era uma coprodução, né, Brasil-Portugal. E eles rondaram algumas agências. Olha, nós precisamos de um padre, uma pessoa mais madura, né? E vamos fazer teste. Eu participei gente, foram mais de 400 artistas envolvidos. Eu mandei um teste que eu fiz e fui escolhida. Eu falei, meu Deus. E assim, novela eu nunca tinha feito. Câmeras, tudo, eu estou muito habituado, inclusive por causa das propagandas. Uhum. Recebi um roteiro, um guião, que eles chamam aqui, script, né? É um né? script, com falas. Eu falei, meu Deus, vou ter que decorar a fala. E foi muito incrível. O dia que eu cheguei lá, todo paramentado, o Edgar, que é o diretor, um cara incrível, né? E ninguém sabia quem eu era. Apareceu o padre lá e, de repente, eu protagonizei a cena do velório. Era todos aqueles monstros de atores portugueses e brasileiros maravilhosos. Eu, no meio, tendo que fazer o discurso do velório. Nossa. E ação... Eu falei, tá tudo... Marco, você não tem nada a perder. Solta. Acabou a cena, e eu digo, olha, todo mundo veio, parabéns, porque as pessoas se emocionaram com o que eu falei. Né? E tá aí, Eu vi no seu você viu? Instagram, uhum. É um texto bonito, né? Aliás, a autora é inspiradíssima.
E o Edgar falou assim, nossa, Marco, mas o seu rosto é familiar. Quantas novelas, né, você já participou? Eu falei assim, nenhuma. Ele falou, como assim? Eu falei, nunca. Estão perdendo essa estrela. Ele falou, Marco, foi de primeira. Eu falei, Top. tudo aquilo que eu faço, ou seja, desse tamanho, ou seja, imenso, tem que ter a mesma paixão. É o que eu falei, se hoje eu fosse contratado para limpar sanitas em Portugal, seriam as mais limpas que esse país já viu. Porque, gente, não tem vergonha em fazer alguma coisa. Tenha vergonha em não fazer bem. Fazer mal, Sim. né? Sabe? Aí você pode se envergonhar. Agora, seja lá o que for, fazendo com amor, Com excelência. eu também não sei fazer nada que também não se transforme num evento. Ai, que incrível, parabéns. Obrigado, linda. É isso, gente. isso. Muito obrigada. Adorei. Se você gostou desse vídeo, compartilha. E vá também no canal dele. Se você tá aqui e não conhece ele ainda, gente, maratonar. O que deve ter de cultura, de riqueza, de informação. Olha, só vão, tá? Encaminha para uma pessoa que você gosta também. Curte esse vídeo. A gente tá no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Em todas as redes sociais. Todas Não as tem pla- desculpa para não acompanhar a gente. né? Exatamente. Você pode estar na academia e ouvir. Obrigado pelo carinho, gente. Ai, muito Muito obrigada.